Olá, uma alegria ter você mais uma vez aqui no Biografias, e você já sabe, né? Se você curte Biografias, deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal. Nossa convidada de hoje é de uma área que eu respeito muito, o direito. Doutora Renata Vilhena Silva. Ela fundou e comanda o escritório Vilhena Silva Advogados. Olha só a importância dela nessa atuação no setor. Doutora Renata, ela foi eleita pela revista Healthcare Management como uma das 100 personalidades mais influentes da área da saúde do Brasil e é também a primeira advogada brasileira a integrar a organização internacional Health Lawyers. Portanto, vamos acompanhar este bate-papo gostoso com a doutora Renata Vilhena Silva. Doutora Renata, que honra tê-la aqui no Biografias para contar um pouquinho, né, da sua trajetória, desse sucesso todo, mas que a gente sabe, né, o sucesso é uma consequência de um grande trabalho. Obrigado por participar. Imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra, é uma satisfação estar aqui com você, Elias. Igualmente. Doutora Renata, a gente quer saber primeiro a essência, né, de onde vem a pessoa, a casa, o ambiente, essa tradição familiar. Então conta um pouquinho para a gente. Não, eu venho de uma família, né, assim, de imigrantes italianos. O meu pai, ele não teve a oportunidade de estudar, meus avós eram muito pobres, então, e ele começou a trabalhar muito cedo, né, como engraxate, e depois ele começou fazendo linguiça, ele fazia linguiça em casa e vendia na feira. E a minha avó, a mãe da minha mãe, era feirante, tinha uma barraca de frios na feira. E o meu pai vendia linguiça para a minha avó. E foi assim que meu pai conheceu minha mãe na feira, né, naquela época. E meu pai sempre foi muito trabalhador e estudou até a 4ª série, depois largou os estudos e começou a trabalhar. Então eu sempre vi, né, esse lado assim, empreendedor do meu pai. E hoje ele é fazendeiro, tem frigorífico e venceu assim, né, na vida trabalhando muito, empreendendo. E minha avó também, a mãe da minha mãe, que era feirante. E aí meu pai sempre deu muito valor para os estudos e nunca obrigou a gente, assim, também eu e as minhas irmãs, a trabalhar na empresa dele e tal. Ele sempre quis que cada uma seguisse, né, o seu sonho, tivesse vontade. E eu sempre quis fazer direito e eu, né, entrei na faculdade com 17 anos, eu fiz faculdade em Campinas. E eu sempre gostei muito, sempre fui muito idealista, né, tinha esse sonho, sempre quis advogar. E logo que eu me formei, eu saí da faculdade... Na PUC? Na PUC de Campinas, eu estudei na PUC. E aí eu montei meu escritório e eu fazia o que aparecia pela frente, né, o que me pediam eu fazia divórcio, fazia reclamação trabalhista. E um dia, um primo, né, meu, apareceu lá no meu escritório, me pedindo uma ajuda, porque a irmã dele, né, a minha prima também, a Mônica, ela tinha tido neném, o neném nasceu prematuro, com 23 semanas, ele pesava meio quilo, estava tendo um problema com o plano de saúde para cobrir a internação dele no São Luís. Ele tinha um plano das classes laboriosas na época. Puxa vida, eu me lembro, nós também tivemos no passado. Era um plano bom, né? Muito bom, é verdade. Então aí então esse foi o meu primeiro processo, foi o do Léo. E aí eu entrei e deu tudo certo, a gente conseguiu, ele fez o tratamento. E depois disso nunca foi nada planejado, sabe? Nunca fiz, é um plano de negócios. Não foi nada disso. Fui começando aos poucos e indo, um cliente indicando o outro. E atento às movimentações e modificações que a carreira... Do setor, sempre me envolvendo, me interessando por essa área da saúde. Lógico, no começo eu não fazia só isso, né? Sempre tinha... Mas cada vez mais as pessoas vinham, né, me procurando porque acabavam sabendo, né, que tinha alguns casos que tinham dado certo. Aí, em 98, foi criada a lei dos planos de saúde, em 99 a lei entrou em vigor, aí eu acho que aumentou mais a judicialização, foi um momento também, né, que eu estava ali começando e aumentando mais os problemas relacionados à matéria, porque entrou a lei dos planos de saúde em vigor, aí começaram a vir os problemas de reajuste e o escritório foi crescendo aos poucos, né. Há alguns anos atrás, a gente montou uma sociedade de advogados, né, advogados que já trabalhavam comigo há muitos anos,
viraram meus sócios, e hoje a gente tem uma estrutura, hoje sim, né, organizada, planejada, que a gente tem um orçamento, a gente tem metas, trabalha como uma empresa normal, né? Hoje sim é um escritório mais organizado, mas antigamente não. Quando eu comecei, acho que é uma história de todo empreendedor assim, né? Muito despretensiosa, mas sempre gostando muito de trabalhar. Sempre gostando muito de trabalhar, me dedicando bastante, assim, desde novinha. Sabe? Tive meus filhos muito nova, também casei cedo, com 24 anos. O meu filho mais velho eu tive com 26 anos e o outro com 29. Né? Hoje meus filhos já são moços. Quer dizer, no início de carreira ainda se dividindo, mas eu né? levava comigo para o fórum quando Olha, precisava. E foi assim, e deu tudo certo, graças a Deus. Eu sou muito feliz com a minha profissão. Então, isso que motivou o convite, doutora Renata, porque depois eu conto como a gente se conheceu, mas eu observei aqui, né, um lado empreendedor, né, dentro de uma área, né, da área jurídica, que nem todos têm essa característica, né? Então, isso que me motivou a convidá-la para contar essa história. E a doutora Renata passa 2 pontos muito importantes. Primeiro, que muitas vezes, na hora da necessidade, aquela característica, aquela vocação que a gente tem, serve como um início de carreira profissional, como no caso do senhor seu pai, né? Fazendo linguiças, né? Por exemplo, eu biografei o Celso Moraes, presidente da Copenhague. Quem fundou a Copenhague, né? Ele passava fome. Então, o que eles fizeram? Começaram a fazer um marzipan em casa, né? Que era o que eles sabiam fazer, e foi para a rua vender. Se tornou Copenhague. Seu pai, né? Fazendo as linguiças caseiras, né? Se tornou um grande empresário, um fazendeiro, né? Dono de um frigorífico. E a doutora Renata também esteve atenta aqui, porque muitas vezes um grande problema é uma grande oportunidade. Também aconteceu isso, aprendi isso com os meus biografados, né? Por exemplo, né, um problema familiar se tornou, né, uma grande virtude profissional. E hoje a doutora Renata tem, hoje acredito, o principal escritório que atua na área da saúde, e é uma referência dentro disso. Agora, a área advocatícia surgiu como? Né? Por que você se despertou para essa área? Então, eu lembro que eu estava assim, eu sempre fui de humanas, né? Nunca fui de exatas, assim, ia mal, não entrava na minha cabeça essas coisas de matemática e tal. Então, eu tinha certeza já que eu era de humanas. E aí, eu fiz um teste vocacional um pouco antes de entrar na faculdade. E deu jornalismo, direito. Aí eu pensei, eu posso ser uma jornalista se eu fizer direito, né? Mas se eu fizer jornalismo, eu não vou poder exercer a profissão de advogada. Então eu estava meio em dúvida e resolvi fazer o direito. Depois que eu fiz esse teste, né, eu acabei decidindo. Mas eu sabia que era alguma coisa ligada assim, à área de humanas, né? Então, Renato, eu até disse que contaria como nós nos conhecemos, né? Eu também tive um problema com o meu plano de saúde de muitos anos, né? Conhecemos o escritório da doutora Renata, né? Que rapidamente entrou com uma ação, né? Em poucos dias já, né? Recuperou o plano, enfim, né? Então, efetivamente, né? É um resultado garantido, né? Com essa atuação brilhante, um escritório com, acredito hoje, em torno de 70 profissionais ligados a essa área. Né? Nós temos 70 pessoas trabalhando aqui na equipe, mas são 30 advogados, né? Porque a gente tem os estagiários, o pessoal da equipe administrativa, do financeiro. Nós somos uma equipe de 70 pessoas, mas 30 advogados. Perfeito. A área da saúde no Brasil, até porque, trazendo um pouco para o contexto, né, li também recentemente algumas notícias de que os planos de saúde estão propondo, né, modificações, baratear, abrindo mão, né, de alguns serviços e tal. Ela está passando por uma grande transformação, doutora Renata? Está passando. Esse ano aqui, o ano passado, né, tem sido um ano difícil. Porque, assim, depois que a lei entrou em vigor, hoje o consumidor, as pessoas, os clientes de plano de saúde, têm direito a muito mais benefícios do que tinham antes. Né? Então, hoje, por exemplo, você tem direito a uma quimioterapia via oral, diversas tecnologias que a gente não tinha. Hoje, o maior problema que as pessoas enfrentam é o preço. Né? Tem subido muito o valor da mensalidade e, com isso, o setor perdeu, né, uma grande massa de população. Mais de 3 milhões de pessoas deixaram de contribuir para os planos de saúde e não existe o governo não intervém na cobrança dos planos coletivos e dos planos empresariais.
isso é calculado pelas empresas, né? Só há uma proteção para os planos individuais. Só que as operadoras não vendem mais plano individual, né? Só vendem plano empresarial e aí o valor sobe demais e as empresas estão perdendo muitas vidas. Agora, essa proposta de cobertura só de algumas doenças, isso não tem como, porque não vai passar. Não vai Né? passar. Eu acho que não, porque pela lei tem que ter uma cobertura mínima, e isso envolve todo tipo de cobertura. Aí teria que ter uma modificação na lei dos planos de saúde, e eu entendo que até uma infração ao Código de Defesa do Consumidor, que a pessoa quando está ali contratando não sabe, né? Não Sim, tem, perfeito. né? Então tem que ter mesmo uma proteção. Eu entendo que isso não vai ser possível. Isso é um modelo internacional que está se tentando trazer para o país? Então, tem vários países, né? Cada lugar funciona de uma forma. O ideal mesmo era a gente ter um sistema público que oferecesse o mínimo necessário para todo mundo você conseguisse usar. Na grande parte dos países desenvolvidos, na Europa, é assim. Então você vai para a Itália, para Portugal, então quem é rico, quem é pobre, todo mundo tem o mesmo atendimento, né? Você tem acesso a todas as tecnologias, você paga mais por um luxo, né? Um quarto melhor, tal, uma coisa, mas assim, aquele tratamento básico, o SUS na teoria dá, mas quando você vai precisar na prática, não encaixa para atender um país tão grande, né? Não tem, é difícil você conseguir um atendimento rápido pelo SUS. Então, o ideal seria isso, né? Que o plano de saúde fosse só uma complementação, né? Mas que você tivesse acesso a tudo pelo sistema público. Mas não sei como é que vai ficar, vamos ver. Perfeito. Doutora Renata, um legado que você aplica no teu dia a dia, que você absorveu ainda da criação do papai, da mamãe? Acho que é a humildade, sabe? Meu pai é uma pessoa muito humilde, nunca teve, assim, fica tão emocionante de falar do meu pai, Com né? Quando a certeza. gente fala do pai. Então, acho que a gente tem que ser humilde. Meu pai sempre falou pra gente que a gente tem que ser humilde. Então, eu tenho que ser humilde, né? Eu acho que com humildade a gente pode, né? E lógico, a gente tem que ser justo, né? Eu não vou oferecer uma ação para uma pessoa se eu acho que não vai dar certo, que ela não tem direito. Todo processo judicial envolve um risco. A gente não ganha ação para todo mundo aqui, a gente perde também. Mas se eu estou entrando com aquela ação, porque eu acredito, tem uma chance razoável, às vezes dá errado. Na maioria das vezes dá certo, né? Mas muitos não. Mas eu tenho que acreditar naquilo, eu tenho que ser justa com o meu cliente. E acho que mais um legado mesmo que eu trouxe do meu pai é a humildade. Meu pai é uma pessoa muito simples e ensinou a gente a ser simples. Que bacana. E olha, vocês seguem fielmente aquilo que Obrigada. foi pregado por ele. Tem um amigo, advogado, que ele diz, né, que uma boa petição inicial, né, é a base de um bom processo e que pode fazer com que você defenda o seu ponto de vista por anos. É isso mesmo? Você concorda, discorda? Eu concordo. Eu tenho essa parte técnica hoje fica com o meu sócio, com o Marcos, que ele é responsável por toda a parte técnica do escritório, né? Então ele é mestre, está acabando agora o doutorado dele em Direito na USP, e ele é muito criterioso, né? Corrige todas as peças dos advogados, mas eu acho que não é só a petição inicial. Às vezes você pode até ter um erro na petição inicial, uma coisa que não ficou tão clara, você tem outras chances depois de consertar, entre aspas, né? Se passou alguma coisa, não ficou claro. Então tem diversas oportunidades que você não pode largar o processo, né? A gente tem que estar sempre ali, na orelha do juiz, falando e despachando. Você tem que estar presente muito no fórum, muito, muito. Tem que ir para Brasília, tem que despachar, porque não adianta você fazer hoje a petição e largar, ele não vai ler. O juiz tem muito trabalho, entendeu? Se você não for lá, não explicar, não ficar em cima, seu processo não vai ser bem conduzido. Então, eu acho que na parte técnica, eu acho que o nosso segredo é isso, a gente fica muito em cima, faz sustentação oral, protocolo memoriais, a gente vai para Brasília, despacha no STJ, você tem que ficar em cima, você não pode largar. Se largar, o juiz vai analisar antes um caso de quem está em cima e está lá na porta da sala dele. Então, todo dia tem que ter alguém no fórum para conversar com o juiz, ir lá e ficar no pé, senão não vai. E esse sistema hoje, ele ainda é burocrático, melhorou?
Olha, de 2012 para cá, melhorou muito, porque a gente tem um processo judicial eletrônico, né? Então é muito mais rápido. Ainda demora muito, né? Mas melhorou bastante já. O site do Tribunal de Justiça é bom, funciona bem. A gente trabalhava num outro escritório antes, em outro endereço, caía muito a rede, a gente tinha problema. Agora aqui na Paulista também a rede é muito boa, não tem problema de internet, então a gente consegue trabalhar bem, porque a gente depende da internet, nossa matéria-prima, né? Você está ali no site do tribunal toda hora peticionando e mandando o processo para o fórum via o sistema do tribunal. Então é bom, funciona bem, eu consigo. Se você me pedir, vamos olhar meu processo agora, a gente entra no site e folheia o processo, você tem acesso. Então isso é muito bom. Tem muito para melhorar, a justiça ainda é lenta, demora, mas a gente teve, a tecnologia avançou no tribunal também, uns anos para cá melhorou bastante. Então, Renata, domingo eu almocei com alguns amigos e ouvi uma frase, né, que eu acho que ela é uma frase assim daninha, né, mas ela faz parte e tem a ver um pouquinho com o direito, né? Quando a gente escuta alguém dizer assim, olha, isso é legal, mas é imoral. Né? Então eu queria que você analisasse um pouquinho dessa frase. Por exemplo, eu vou analisar pelo reajuste da mensalidade. É legal ter um reajuste de 50% ao ano de reajuste. Por exemplo, um plano de saúde aplica um reajuste de 50%, porque existe uma cláusula no contrato que autoriza essa cobrança. Mas, assim, se você for analisar, é imoral, porque não tem como continuar um contrato cobrando uma mensalidade dessa, né? Então, o direito é bom senso. É bom senso. Né? O direito é bom senso. Porque, às vezes tem que se aplicar algo que mesmo você considera que seja... Mas você pode ter uma análise também, pode ser legal sob um ponto de vista e outro não. Outro dia eu ouvi uma frase também na internet. Você faz direito 5 anos, estudo tanto para chegar à conclusão que tudo depende. E tudo depende mesmo. Pode ser legal sob um aspecto, mas ilegal sobre o outro, né? Porque essa noção de legalidade, ela varia muito, né? Da interpretação da norma, né? Depende muito de como. Para você é legal, para mim não. Como é feita essa interpretação, né? Então, isso depende muito. Pode ser legal para você, para mim não é. E isso que é o bonito do direito, né? Da justiça. E aí vai depender da interpretação da justiça para dizer, né? Como é que vai ser aplicada essa norma. Perfeito. Então, Renato, você contou um pouco, né? Do teu início de carreira, já praticamente com 2 filhos e tudo mais. A mulher efetivamente desempenha, né, mais ativamente vários papéis, bem mais que o homem, né? Então, muitos dos que estão acompanhando, né, nossa conversa, muitas delas são mulheres, né, que se dividem entre a vida pessoal, profissional. Então, você que já praticamente, né, iniciou a carreira profissional casada, já com filhos, né, e hoje, né, se mantém, obviamente, assim, né, cuidando como mãe e tudo mais, queria que você compartilhasse um pouquinho, né, do que é que precisa ter efetivamente para conseguir caminhar nos dois trajetos. Tá. Então, para mim sempre foi tudo muito natural, né? Lógico que eu acho que tem que ter o apoio do marido, porque também se o marido não ficar te podando, um marido que não, né? O casamento é uma parceria ali, então você tem que ter uma pessoa que te apoie no seu trabalho, que te admire. Meu marido sempre me apoiou. Teve alguns momentos, né, de algumas coisas, ele foi contra, por exemplo, eu tinha um escritório lá em Alphaville, eu moro em Alphaville, então era tudo muito perto, né, meus filhos estudavam lá, eu trabalhava lá, mas um dia eu falei para ele, eu tenho que vir para São Paulo, senão eu não vou crescer, como é que meus clientes vão ficar vindo para cá? E nessa época, eu estava grávida do meu segundo filho, ele falou, você é louca, para que você vai fazer isso, não sei o que, eu falei, não, eu preciso ir, né? Senão não vai ter jeito. E aí ele foi, eu vim, mas depois ele acabou aceitando, né? E eu sempre dei conta de tudo. Lógico, a gente não consegue fazer tudo, né, de maneira exemplar, né? Algumas coisas você vai ali administrando os pratos, né? Mas deu tudo certo. Eu acho que o importante é você querer, gostar. Se você para ter filho, depois é muito difícil voltar, porque aí perde o fio da meada, você já vai ficar uma profissional desatualizada. Ninguém contrata, né, uma mulher que parou de trabalhar há 5 anos, né? É difícil. Então eu sempre fui levando, não pensei muito assim, não.
Acho que não tinha opção de eu não trabalhar. Doutora Renata, efetivamente, você tem um escritório importante e um traço de liderança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é ser líder, aspectos, né, características de um líder. Você tem que ser rápida, tem que ter um raciocínio rápido, tomar decisão, não pode ter medo, sabe? Sempre arrisquei, não vai dar certo. Nunca tive medo. Eu acho que a gente tem que se arriscar. Talvez essa seja uma característica assim, né, da liderança, do empreendedor. E você tem que saber também, eu acho que o líder, delegar. Não adianta você querer fazer tudo. Então você tem que confiar nas pessoas, não pode ter medo, tem que confiar nas pessoas para você poder delegar e dividir a sua responsabilidade. Então eu só consegui também crescer o escritório, né, desse tamanho porque eu tenho os meus sócios, né, que eu dividi essa responsabilidade, eu dividi a fatia do bolo com eles, né, porque senão não teria como. Agora eu viajei, fiquei 20 dias de férias, tal. Se você não tem uma equipe, se você não delega, divide essa responsabilidade e também você tem que aceitar a decisão dos seus sócios, cada um na responsabilidade deles, para você poder crescer. Porque não adianta você querer tomar tudo para você, que também não vai para frente, né? Sem dúvida, tem que ter esse sentimento, né, de gerar, né? Gerar riqueza, gerar oportunidade, tudo isso, né? Doutora Renata, qual o maior erro que você cometeu na sua trajetória e o que é que você aprendeu com ele? Eu acho que uma coisa que eu faria se eu voltasse no tempo. Logo que eu casei, eu tive meus filhos, eu sinto falta. Eu poderia, eu e meu marido, a gente ter ido morar fora, nos Estados Unidos, fazer um MBA, né? Ter estudado fora, ter uma experiência assim, fora do Brasil, estudando administração mesmo para aplicar. Isso eu não fiz. Logo que eu casei, eu tive filhos e a gente ficou, não foi. Talvez essa experiência de ter morado em outro país e ter estudado fora, isso eu faria diferente. Quer dizer, hoje é um bom recurso para o jovem, ainda de repente, antes de se preocupar em formação. Eu acho. Se meu filho quiser, eu vou incentivar que ele faça um curso de especialização fora, tenha contato com outras culturas, né, pessoas de outros países. Eu acho que isso é sempre... fora o conteúdo em si, né, do curso, eu acho que essa vivência com outras culturas é bem enriquecedora. Eu queria ter morado fora do Brasil por 1 ano, 2, mas a gente não... Eu queria logo ter meus filhos e aí eu não tive como fazer isso. Doutora Renata, já que a gente te judiou de você com a pergunta do erro, então agora um presente, né? Um bom momento que você gostaria de reviver na sua trajetória. Eu acho que reviver, né? Acho que tudo que a gente... Mas eu acho que o que eu sou grata, né? Assim, pela minha trajetória. Eu acho de ter encontrado os meus sócios, né? De ter essas pessoas que, né, apareceram assim, na minha vida, que deu tudo certo, porque acaba sendo um casamento, né? As pessoas que você confia, que você divide suas responsabilidades e que fez, assim, o escritório crescer. Então, os meus sócios, eu acho que isso sou muito grata, foi um grande presente, graças a Deus que deu certo. Que bonito. Né? E a gente tem conseguido trabalhar bem. Perfeito. Bom, tem a história do quem tem sócio tem patrão, mas tem sociedades, né, que efetivamente como a sua, né, que são de grande sucesso. Eu acredito que uma das características de uma boa sociedade é aprender a ceder, né? Queria que você complementasse e trouxesse para quem nos acompanha, que tem sócio também. A gente tem que respeitar a decisão, saber ouvir. Eu acho que é igual um casamento mesmo, né? E você também tem que se identificar com a pessoa, né? Ela tem que ter os mesmos valores que você, né? Porque também pessoas, acho que muito diferentes, com valores diferentes, aí fica difícil. Você pode até ser diferente, mas você tem os mesmos valores, os mesmos princípios, né? E tem que ceder, sim. Eu acho que a gente tem aqui cada uma área específica, né? E assim, dentro da área de cada um, a gente tem que se ouvir, se respeitar. Acho que isso é o mais importante. Perfeito. Então, Renata Vilhena Silva, você transmite, né, uma realização pessoal, profissional. Então, o que é que motiva você a pular da cama todo dia, né? Mesmo estando já realizada nesses aspectos? Eu adoro atender meus clientes, porque cada dia é uma pessoa diferente que vem aqui.
né? Então eu conheço muita gente. Às vezes eu estou em casa com um problema e eu venho, converso com um, converso com outro e eu adoro. Eu adoro atender meus clientes. Eu gosto muito. Então eu tenho prazer. Eu acho que eu nasci para isso, né? Eu gosto muito de atender. Então cada um que vem aqui com um problema, com uma história, eu gosto bastante. A gente tem problema, né? Claro, Tem sem dúvida. cliente difícil. Sempre tem problema, né? A gente tem vários pepinos para descascar. Mas na maioria das vezes é muito bom, é muito satisfatório, é bem gostoso. Eu gosto bastante de vir encontrar aqui todo mundo, a equipe. E posso te dizer que como cliente, né, ser recebido, né, no escritório, né, do porte do seu, por você, né, nos dá uma segurança muito grande. Então isso é importante, é Que uma bom. característica. Posso agora falar como cliente, né, não como admirador do trabalho de vocês, que realmente é excelente. Doutora Renata, uma mensagem que você deixa aqui para quem nos acompanha, né, que efetivamente você aprendeu, aplica e que pode ajudar na vida deles. Eu acho assim que a gente sempre tem que agir com muita honestidade, nunca querer vender uma coisa para uma pessoa que não seja é, útil, né? Que você está enganando, acho que nunca pode é, querer assim, né, passar a perna em ninguém. Sempre você ser muito honesto com os seus princípios, muito humilde, né, com as pessoas e fazer o que gosta. Você tem que achar. Todo mundo gosta de alguma coisa e tentar tirar proveito, né, ganhar dinheiro fazendo o que gosta, né, de uma forma justa, atendendo bem as pessoas. Eu acho que sempre tem, mesmo tá difícil, né, a situação do país, a gente está mas sempre tem uma oportunidade, uma coisa que você, um serviço que você pode prestar, um produto que você pode vender, sempre fazendo direito, sem passar a perna em ninguém e sendo humilde, e procurar trabalhar muito e achar alguma coisa que você goste, porque se não gostar, não vai para frente. Perfeito, perfeito. Doutora Renata Vilhena Silva, muito prazer. obrigado pela conversa. O Biografias está aberto e parabéns pela trajetória. Obrigada, Elias. Foi um prazer. Estou às ordens. Igualmente. Esta é a doutora Renata Vilhena Silva aqui com a gente no Biografias. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.